Você tem que parar de tentar não pecar. Sim, você ouviu bem. Parar de tentar não pecar. Tá chocado? Hoje eu vou falar sobre esse tema e eu gostaria que você ficasse até o final. Se você ficou interessado, clica já no sininho, ativa as notificações, depois de subscrever, claro, partilha esse vídeo e vem comigo, eu vou te falar por que razão você tem que parar de tentar não pecar. Tema interessante, não é verdade? Eu vou começar com um versículo bíblico aqui, que eu gostaria que você pudesse ler. O livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Aqui a Bíblia está a dizer que a nossa justiça é como o trapo de imundícia, as nossas obras são como o vento, como a folha que murcha. Nossas obras de justiça. Então quer dizer que não há nada que você possa fazer que pode agradar a Deus, a não ser o que Ele pode fazer em ti e através de ti. Vamos ler também o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou as obras do corpo, vivereis. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se vivemos pelo Espírito, viveremos. Se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. Mas se nós vivemos na carne, certamente morreremos. Olha que interessante, né? Eis a razão por que você tem que parar de tentar não pecar. Para você conseguir parar de pecar, não é tentando, não é simplesmente se esforçando, não é simplesmente decidir não vou mais pecar. Pecado é espiritual e só se vence espiritualmente. Você tem que entender que não é a quantidade de conhecimento que você tem sobre o pecado que vai te fazer parar de pecar. Você vai concordar comigo? Quantos mandamentos do Senhor você conhece que diz para não fazer algo e você já fez, ou mesmo conhecendo, você está fazendo? Isso significa que conhecer a lei, conhecer o que é pecado, não te dá poder para parar de pecar. Se esforçar por ti mesmo também não te dá poder para parar. Então, o que é que nos pode então dar essa graça divina de conseguirmos vencer o pecado? É sobre isso que eu estou falando com você. Hoje eu quero dizer para você que toda a frustração que você tem, você tentou deixar de mentir, você tentou deixar de roubar, você tentou deixar a pornografia, os vícios. E às vezes até nós conseguimos deixar algumas coisas, mas existem sempre alguns pecados secretos, existem coisas que você está a praticar, que você luta contra isso e está sempre a tentar. Você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Estás a viver um círculo de repetição constante, sempre a repetir os mesmos erros e as mesmas falhas. Por quê, profeta? Me fala. Escreva aí nos comentários, por quê, profeta? Por que eu estou a cair sempre no mesmo erro? Por que eu estou a cair sempre nos mesmos pecados? Por que eu não consigo largar isso? Mas eu estou a tentar, profeta. Todos os dias eu tento, mas eu não consigo. Eis a resposta. Porque você está a tentar. Tens de parar de tentar e dar lugar ao Espírito de Deus, porque as obras da tua justiça, mesmo que você conseguisse fazer alguma coisa, elas não agradam a Deus, elas são como folhas que murcham, elas são como vento que voam e se dispersam. Entendeu? Então, se Deus não se agrada com as minhas obras de justiça, profeta, por que Ele me pede justiça? Ok, você chegou lá. Deus não te pede nada que você faça, mas Ele te pede o que Ele faz em você. Não entendeu? É a vinda do Espírito Santo dentro de você que faz você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então entenda muito bem, meu amado irmão, que
Para você parar de pecar, você precisa de conexão com o Espírito Santo. Pecado, há algum tempo atrás o Senhor começou a me elucidar acerca desse assunto e eu estava a pensar que não, pecado fosse só as práticas ou obras de pecado. Mas o Senhor me repreendeu e disse assim: meu filho, pecado não são obras, pecado é emanação. Eu disse: uau, pecado é emanação? O que o Senhor quer dizer com isso? Pecado é o resultado da conexão que você tem no Espírito. E isso influencia teus sentimentos, pensamentos, linguagem e ações. Então, o que é santidade? Como parar então de pecar? Como deixar de pecar? Só é possível deixar de pecar quando você recebe o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, que vem ao teu coração pela fé no trabalho consumado de Jesus Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição. Quando você assim o faz, o Espírito de Deus entra em você. E quando você, porque a Bíblia diz que uma coisa é nascer de novo, uma coisa é nascer do Espírito, outra coisa é andar no Espírito. Tem muita gente que nasceu do Espírito, mas não anda no Espírito. Portanto, ele não consegue vencer o pecado, não consegue largar aquelas coisas terríveis que estão a acontecer na vida dele. Então, eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você realmente quer vencer o pecado, conecte-se com o Espírito de Deus. Quanto mais você mergulhar na presença de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a presença de Deus que vai te fortalecer. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Veja que impressionante. Deus está dizendo para você que é pelo Espírito que você mortifica as obras da carne. Não é pelas tuas forças. Oh, profeta, então se é pelo Espírito, como é que funciona isso? Se é pelo Espírito, funciona de maneira que você se conecta com o Espírito de Deus. Quanto mais intenso, quanto mais profundo, quanto mais você adorar a Deus. Lembra-se que Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então significa que para você se conectar com Deus, você precisa entrar no espírito. Eu vou contar um testemunho para você, muito forte, muito profundo. No princípio da minha caminhada cristã, eu me deparei com essa luta. Eu queria deixar certas coisas e eu não conseguia. Eu queria vencer certas coisas e eu não vencia. Na verdade, eu até decidia, tinha muitas decisões. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou parar de fazer isso. Mas eu me deparava com aquelas coisas e não conseguia parar. Então, eu vivi lutando, até que eu percebi que a vitória não estava em tentar, mas estava em se conectar. Porque eu percebi uma coisa, quando eu estivesse na igreja, adorando a Deus e profundamente naquela presença de Deus, parecia que o meu desejo casava com o desejo de Deus e eu começava a tomar decisões certas, a dizer assim: parou, pecado não mais na minha vida, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Mas, no entanto, quando eu encarasse o pecado, parecia, no momento que eu estava a decidir isso, que eu estava a desejar isso, que eu estava na presença de Deus, parecia que eu era um gigante, tá vendo? O pecado uma formiga. Mas quando eu fosse enfrentar o pecado virava gigante e eu virava uma formiga. E comecei a perceber que para vencer o pecado, você tem que estar sempre fortalecido na presença de Deus. Deixar o Espírito Santo emanar em você a sua vontade e te conectar com o desejo do Pai. Isso vai influenciar teus sentimentos. Lembra-se o que a Bíblia diz? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que significa isso? Significa que é somente a partir do desejo de Deus que você pode vencer o pecado, conectando-se com o desejo de Deus. Uma coisa é você tentar deixar de fazer uma coisa, outra coisa é você desejar. É quando você tem essa paixão, você tem esse desejo de deixar fazer. Porque somente saber não te dá desejo, entendeu? Porque há muitas pessoas que não estão a ver, por exemplo, pornografia, ou não estão a fazer certas coisas que eles acham que é errado, ou que é mesmo errado, mas eles acabam por desejar essas coisas, sai água na boca, sonham com isso. Tem pessoas que deixam de fumar, por exemplo, deixa as drogas, deixa de fumar, mas quando alguém passa na sua presença fumando, sai água na boca, começa a salivar na boca.
isso significa que a pessoa não foi liberta. É simplesmente está a tentar deixar de pecar. Para de tentar deixar de pecar e conecte-se com o Espírito Santo e Ele vai te santificar pelo Espírito, pela presença de Deus. Não quer dizer que você não tem que desejar e não tem que se esforçar, não tem que tomar decisão. Não, não quer dizer isso. A Bíblia diz assim, o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16. É isso. Diz assim, porque como está escrito, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. De sorte que não dependa de quem quer, mas de Deus que se compadece. A Bíblia também diz assim, que é Deus quem dá o querer, né? Entende só? Deus é que dá o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então, se Deus é que nos doa o querer e o efetuar, o realizar, quem vai querer somos nós, mas a doação vem de uma emanação, de conexão com o Espírito de Deus. Quem vai realizar o efetuar é os teus braços mesmo que vão se mover, é as tuas pernas que vão caminhar, mas fruto de uma conexão com o Espírito Santo que emana para você. Você absorveu o desejo de Deus. Você ficou tão envolvido na presença de Deus que você não consegue mais ser outra coisa, não ser parecido com Jesus. Aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz, agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não é você que vive, é Cristo. Cristo não pode viver em ti na tua força. Cristo não pode viver em ti na tua capacidade. Cristo vive em ti na força do Espírito Santo. Então eu repito o Romanos capítulo 8 que diz assim, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Ok? Mergulha no Espírito, mergulha na presença de Deus e você vai vencer o pecado e vai deixar de se frustrar repetindo sempre as mesmas coisas que você odeia e não quer fazer. Bênção para você. Quantas pessoas você acha que precisam dessa palavra? O Espírito do Senhor vai colocar alguém no teu coração, vai falar o nome dessa pessoa. Eu gostaria que você pudesse partilhar esse vídeo com essa pessoa para abençoar a vida dela. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Declaro a mão de Deus, declaro imersão na presença de Deus, declaro o céu aberto sobre a sua vida. Declaro que o espírito de oração e comunhão com Deus, intimidade com Deus, adoração, seja envolvido em você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a presença de Deus te preencha, te encha e te satisfaça na sua vontade. Essa é a mensagem que eu tinha. Se você gostou, subscreva o nosso canal. Não saia daqui sem dar o seu like. É importante você dar o like. Dê o seu like e também partilha com alguém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.